Jesus, povo de Deus, amém? Só os homens dão um amém bem forte aqui. As mulheres, glória a Deus, muito bem. Queridos, vamos começar o nosso culto, né? Culto a gente não tem controle de nada, né? A gente não sabe quantas pessoas vêm, quantos homens vêm, quantas mulheres vêm, mas o importante é que nós estamos aqui, né? O Senhor nos trouxe a este lugar. Eu sempre digo que ninguém está na casa de Deus impulsionado somente pelo seu próprio coração. O Espírito de Deus está agindo nas nossas vidas para nos levar para mais perto do Senhor, né? Então eu vejo que o Espírito Santo de Deus também foi responsável por você estar aqui hoje, por eu estar aqui hoje. Foi um dia assim para mim muito turbulento, sabe? Pensa aquele dia assim que eu tive que, parece que tudo que não podia acontecer aconteceu. Até minutos antes da gente chegar aqui no culto, eu estava correndo assim para resolver problemas. E aí você toma aquele banho assim de voando, que nem ducha de carro, né? Você entra ali embaixo e deixa, vamos dizer assim, a bucha te lavar e sai no outro canto, já pula dentro da roupa e vem embora. Mais ou menos assim. Mas eu estou cheiroso, irmãos, porque tem perfume do Boticário lá em casa, né? Então, depois que inventaram o perfume do Boticário, tudo ficou maravilhoso, né? Tudo ficou lindo, né? E nessa noite eu sempre falo assim, eu quero começar com o texto e depois a gente vai louvar, depois eu vou pregar. Eu não tenho conseguido fazer isso nessas últimas sextas-feiras, eu chego aqui, eu abro o texto, já é o texto que eu vou pregar, e aí a gente já prega e já vem um louvor, já vem adoração, e enfim, não sei o que Deus vai fazer hoje, mas vamos lá. Esther capítulo 2, versículo 12, nós temos escrito assim na palavra de Deus: e chegando a vez de cada moça vir para o rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, e com coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que o que disse Hagai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero e à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém, igreja? Queridos, nós estamos aqui nessa noite abrindo esse texto da palavra de Deus, que fala sobre essa mulher tão marcante na Bíblia, né, que é a rainha Esther. E é interessante que a rainha Esther, ela viveu num período em que havia um silêncio profético na terra. Porque eu não sei quantos dos irmãos aqui sabem que antes da vinda de Jesus, houve 400 anos de silêncio profético na terra. Deus não levantou mais nenhum profeta, houve-se um silêncio profético, parece que a voz de Deus se calou. E Esther estava vivendo mais ou menos entre o ano 484 e 476 a.C. Então era um momento assim decisivo na vida do povo, em que havia uma conspiração para se matar o povo de Deus. Havia ali um plano, né, já sendo construído no coração de Amã, um homem que se levantou assim como um inimigo mortal do povo de Deus, e ele era, vamos dizer assim, em poder e autoridade dentro do reino do rei Assuero. Ele era o segundo, ele estava abaixo do rei Assuero, e ele começou a tramar ali para destruir o povo de Deus. Só que nesse momento aconteceram tantas coisas, irmãos, tantas coisas que não estavam previstas, tantas coisas que não estavam planejadas começaram a acontecer. Primeiro, o rei Assuero deu uma festa de 6 meses. Naquele tempo o povo não tinha preguiça de festar, né? Enquanto tinha dinheiro no caixa, enquanto tinha bebida
vamos dizer assim, lá onde se guardava a bebida, e quando tinha comida, vamos festar, 6 meses de festa. Num belo dia, o rei Assuero, assim, talvez tomado um pouco pela bebida, né, falou assim: manda chamar minha mulher, a rainha Vasti, ela é linda, eu quero mostrar ela a todos. E aí foram chamar a rainha Vasti, chegou lá, Vasti falou: quem ele pensa que é, né? E aí, o que aconteceu? No coração dela entrou o feminismo, né? Naquela época, né, irmão, já começou aquela questão de que, começou aquela situação de querer medir forças, né, com o rei, e ela acabou não, vamos dizer assim, não cumprindo aquilo que foi ordenado para ela, como uma ordenança do rei, para ela comparecer lá simplesmente para ser, vamos dizer assim, vista pelos demais ali, né, para ser exposta ali, para ser exibida ali como mulher do rei. E o que aconteceu com isso? Ela perdeu, né? Perdeu a sua coroa, perdeu o seu cargo de rainha, e abriu-se no reino um concurso de beleza para que o rei pudesse ter uma nova rainha. E no meio disso tudo surge uma figura chamada Hadassa, cujo nome dentro da cultura síria foi mudado para Esther, que significa estrela, né? Mas o nome judaico dela era Hadassa. E ela apareceu no meio de tudo isso. E o que aconteceu? Foi feito aí esse concurso, e as moças foram selecionadas de todo o reino, e Esther estava lá no meio de todas aquelas moças. Só que Deus tinha um plano em tudo isso. Havia ali um plano para destruir o povo de Deus, mas havia um plano de Deus para impedir os planos do inimigo. Eu quero dizer para você uma coisa, querido: quando o inimigo começa a pensar, a planejar a destruição da sua vida, Deus já entrou com o livramento, Deus já está entrando com a vitória, Deus já está entrando com um plano alternativo para destruir toda ação contrária que muitas vezes está sendo planejada, arquitetada contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Eu me lembro da época do profeta, irmãos, Eliseu, que o rei da Síria, ele queria se apoderar do rei de Israel, né? Eu não lembro se era Eliseu ou Elias, agora fiquei na dúvida. Se algum dos irmãos aí lembrar, vão caminhar como se fosse Eliseu. Eu sei que todas as vezes que o rei pensava em armar uma emboscada para o rei de Israel, Deus avisava o profeta, que era Elias ou Eliseu. E aí o que acontece? O profeta avisava o rei com antecedência, falou: rei, não passa por ali. Por quê? Porque já planejaram pegar o senhor ali, né? Os sírios já armaram ali uma emboscada, então o senhor não vai por esse caminho. E o que aconteceu? Todos os planos que eram feitos pelo rei da Síria para tentar destruir, para tentar matar o rei de Israel, ele era frustrado, né? Aí o rei da Síria falou: gente, tem um X9 aqui, tem um X9 no reino, porque não é possível, eu planejo as coisas, né? Eu idealizo as coisas, e aí o rei de Israel fica sempre sabendo, tem algum espião aqui dentro. E aí tinha lá dentro do reino da Síria um camarada que entendia das coisas de Deus. Falou: não, rei, deixa eu explicar para o senhor. Todas as vezes que o senhor está lá no seu quarto, a portas fechadas, né? Quando o senhor pensa, o senhor só pensa naquilo que o senhor vai fazer contra o rei de Israel, o Senhor pega os seus pensamentos e fala para o profeta, e o profeta avisa o rei, de modo que todos os seus planos são frustrados quando o senhor pensa, somente pensa naquilo que o senhor vai fazer contra o povo de Deus. Os seus planos já são frustrados. Por isso eu digo para você, querido, quando o inimigo pensa em destruir você, Deus já cortou, Deus já entrou com vitória, Deus já entrou com providência. Então Deus estava trabalhando ali, irmãos, naquele reino, e aí ele estava usando o quê? Não tinha profeta, não tinha um sacerdote, aquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, os expoentes em termos de espiritualidade na época, sacerdote, profeta, não tinha. Deus teve uma maravilhosa ideia: vou usar uma mulher, né? E eu quero dizer uma coisa para você, querido: no reino de Deus, Deus usa quem Ele quiser, né? Às vezes nós falamos: Deus só pode usar X. Deus fala: quem falou? Posso usar Y,
né? Eu posso usar XY, eu posso usar quem eu quiser. E havia ali uma moça chamada Esther, que Deus idealizou um plano de bênção através da vida dela em favor do seu povo. E aí eu quero pegar um gancho nessa frase que eu acabei de dizer. Quando Deus idealiza um plano de bênção na vida de alguém, ou através da vida de alguém, e eu quero que você pense que esse alguém pode ser você aqui hoje. Naquela época foi Esther, mas nessa noite pode ser a Thaisa, pode ser a Adriana, pode ser o Jorge, pode ser o Carlinhos. Quando Deus idealiza um plano de bênção na vida de alguém, a gente tem que entender que antes do plano se cumprir, existe um processo de preparação que precisa ser enfrentado, né? Antes do plano de Deus se tornar realidade, antes das coisas começarem a acontecer na minha vida e na sua, muitas vezes nós precisamos passar por um processo de preparação, para que quando a coisa começar a acontecer, nós possamos estar preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, as pessoas que mais conseguem permanecer numa posição de destaque, de autoridade que lhes são confiadas, são aquelas que se preparam. Se você olhar a história de José, você vai ver que Deus deu um sonho para José quando ele tinha 17 anos. Esse sonho só foi se cumprir quando José chegou aos 30 anos de idade. E até lá o que aconteceu? José sofreu, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado num poço, depois ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ele chegando lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, ficou ali um tempo. Depois dali, irmãos, houve um momento em que ele foi tentado, vamos dizer assim, a cair em tentação com a esposa de Potifar, mas ele permaneceu fiel a Deus, foi preso por causa disso injustamente, ficou preso lá na prisão. Deus usou ele em revelação para trazer ali uma revelação de bênção sobre a vida do copeiro do rei. E aquele copeiro sai da prisão, vai servir o rei e esquece de José na cadeia, porque José fala: quando você estiver lá na presença do rei, lembra de mim, te ajudei aqui, né? Me ajuda lá. O que aconteceu? Ele esqueceu de José. Só que Deus não esqueceu de José. Às vezes nós confiamos demais nos homens, irmãos. Às vezes nós nos apoiamos em pessoas e nós achamos que a vitória que nós precisamos vai vir pela mão de um ser humano, de uma pessoa. E aí a gente se decepciona porque as pessoas esquecem da gente. As pessoas muitas vezes falham com a gente, não porque elas são ruins ou porque elas têm um mau caráter, mas porque são seres humanos que falham, que têm imperfeições, que têm, irmãos, vamos dizer assim, não têm a condição de cumprir muitas vezes aquilo que elas prometem. Mas eu quero dizer para você nessa noite: existe alguém que nunca vai esquecer de você, é o Senhor. E José, ele, irmãos, é tirado daquela prisão porque Deus traz ele de lá para ele ser o segundo homem em autoridade naquele reino. Mas para ele chegar lá, ele passou por um processo de preparação. Ele teve que aprender a perdoar, ele teve que aprender a não se vingar de quem o feriu, ele teve que aprender a valorizar quem estava embaixo, quem estava em cima, porque ele ia ser um governador, ele tinha que lidar com todas as pessoas. Existe um processo de preparação que eu e você não podemos negligenciar na nossa vida. A Bíblia nos ensina que nesse processo que Esther, irmãos, vivenciou para poder ser escolhida, ela ficou um ano sendo preparada, 6 meses se banhando em mirra e 6 meses em especiarias. E quando a gente olha para mirra na Bíblia, o óleo de mirra, ele é comparado ao óleo usado para cura, né? Quando se fala em mirra na Bíblia, é o óleo da unção para cura. E trazendo isso vamos dizer assim, para o mundo espiritual, vamos dizer assim, olhando para essa situação na vida de Esther, em que ela precisou ficar 1 ano só se banhando na mirra para poder entrar na presença do rei, eu quero trazer aqui um ensinamento espiritual para nós, que serve para a tua vida e para a minha. A mirra representa a cura, e eu vejo que foi 1 ano em que Deus estava curando o coração daquela mulher, para depois exaltar aquela mulher. Às vezes eu e você temos áreas da nossa vida que estão enfermas, que estão feridas, que estão machucadas, que precisam ser curadas, e Deus tem um óleo da unção que desce sobre a nossa vida para nos curar.
porque Deus não vai colocar nenhum doente para assumir, irmãos, uma posição de autoridade. Deus não vai colocar ninguém que está doente, ninguém que está precisando ser curado interiormente para assumir uma posição, porque não vai dar certo. Primeiro Ele vai curar aquela pessoa, primeiro Ele vai restaurar a vida daquela pessoa. Moisés, ele só foi servir a Deus quando atingiu 80 anos de idade. Moisés, ele morreu com 120 anos de idade. 40 anos ele passou no palácio, desfrutando das riquezas que o mundo da época lhe deu a oportunidade de ter. Nesses 40 anos, esses primeiros 40 anos de vida, Moisés, ele se achou alguém em função das coisas que foram colocadas na sua mão, das riquezas, dos bens materiais, do status que ele tinha. Só que aí ele matou um egípcio, fugiu, foi morar no deserto. Lá ele ficou 40 anos, ele perdeu tudo, perdeu toda a riqueza, perdeu o status que ele tinha, e naqueles 40 anos ele descobriu que ele não era ninguém. Ele descobriu que ele não era ninguém. E quando ele descobriu que não era ninguém, ele descobriu que Deus usa alguém que entende que não é ninguém. Aí ele passou os últimos 40 anos servindo ao Senhor, e foi um dos maiores líderes destacados dentro da Bíblia como alguém que serviu ao Senhor. Mas foram 80 anos de preparação. 80 anos em que Deus teve que trabalhar aonde? No interior dele. São 120 anos de vida, 40 anos na ativa servindo ao Senhor, mas o tempo que Deus trabalhou na vida dele foi 2 vezes mais. Às vezes a gente fica parado dentro da igreja, a gente fala: puxa vida, por que eu ainda estou parado? Por que eu ainda estou esperando? Por que eu ainda estou nessa situação que eu estou hoje? Talvez você se questione porque você poderia estar fazendo mais coisas. Quem já teve esse sentimento no seu coração? Levanta a mão. Quem já sentiu assim que poderia fazer mais e de repente está sendo forçado a estar aparentemente parado? Eu quero dizer para você, querido, você pode estar parado, mas Deus não está parado na sua vida. Deus não está parado na sua vida, Deus está trabalhando na sua vida. E eu quero dizer para você, assim como houve mirra para Esther, existe mirra sobre a tua vida neste lugar, nessa noite. O culto de libertação lhe tem um propósito: restaurar vidas feridas. Se você está aqui hoje é porque você entende que existe uma ferida em você, e a única pessoa que pode curar perfeitamente essa ferida é Jeová. A única pessoa que pode sarar você é o Senhor, porque a casa do Senhor também é lugar de cura. Então, para todo o cumprimento de um propósito de bênção, muitas vezes existe um processo de preparação que nós precisamos passar por ele, porque Deus está nos curando. Aí talvez você fale: mas pastor, do que Esther precisava ser curada? Irmãos, Esther era órfã. Começa a analisar a história de Esther. Quem era a pessoa que criou Esther? Mordecai, que era o seu primo mais velho, mas ela não teve nem pai e nem mãe. Imagina uma jovem, ela tinha mais ou menos aqui uns 17 anos. Imagina os questionamentos do seu coração: por que, Senhor, o Senhor permitiu que os meus pais fossem tirados de mim? Por que eu tive que ser criada com um primo mais velho? A figura de pai que eu conhecia, a figura desse primo, mas meus pais, eu não tive meus pais comigo, eu não tive um carinho de mãe, eu não tive um carinho de pai. E talvez isso no coração dela gerou um trauma, talvez isso no coração dela gerou alguma insegurança. E agora, naquele momento, ela estava ali participando daquele concurso, com a probabilidade de ser a futura rainha daquele império, mas também correndo o risco de perder a pessoa que ela criou um elo afetivo muito profundo, que era o seu primo. Tanto é que Mordecai, ele não saía de lá, ele ficava rondando o palácio, só para ter notícia: como é que está Esther? Como é que ela está? Ela dormiu bem? Como é que ela está? Ele ficava ali querendo saber notícias toda hora. E agora, muito jovem, ela estava tendo um desafio de repente ter que deixar tudo aquilo para trás e ter que recomeçar uma nova vida, já tendo a marca no seu coração de se sentir órfão, a marca da solidão, a marca da orfandade.
situações que estavam no seu coração, mas ali naquele tempo o Senhor estava trabalhando na vida dela, cuidando dela, mostrando para ela que ela era importante, mostrando para ela que ela não estava ali sem propósito, que ela não era alguém que estava esquecida por Deus, que ela não era alguém que foi abandonada pelos pais, que ela era importante, que ela tinha um valor e um propósito para aquele tempo. Ela tinha um valor e um propósito para aquele tempo. Entenda o que eu quero dizer? Ela tinha um valor e um propósito para aquele tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um valor e um propósito para hoje. Você que está aqui, você tem um valor e você tem um propósito para hoje. Talvez a vida te castigou, talvez você passou por situações nesses últimos anos que castigaram você, que surraram você, que trouxeram solidão sobre a tua vida, que trouxeram no seu coração questionamentos, que trouxeram no seu coração mágoas, que trouxeram no seu coração rancores, que trouxeram no seu coração decepção com pessoas. Mas eu quero dizer para você, nada disso tirou o valor que você tem diante de Deus, e nada disso pode impedir o plano que Deus tem contigo. Nada disso pode impedir o plano que Deus tem na sua vida. Porque, querido, se você olhar para as pessoas que Deus levantou e que Deus usou, muitos deles eram improváveis, eram pessoas machucadas, feridas, que tinham todo o direito de se sentirem muitas vezes desprezadas por outras pessoas, até mesmo dentro da sua casa. Mas Deus olhou para aquelas pessoas e falou: eu escolhi você, eu vou usar você. Existe algo, existe um plano que está no meu coração e é contigo. Aí a gente fala, quando a gente é um improvável, a gente fala: Senhor, tem tanta gente boa comigo, né? Aí Deus fala: mas gente boa para mim e você. Porque, irmãos, às vezes nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde, que a capacidade do vizinho é maior do que a nossa, e às vezes Deus está falando: mas é contigo. Eu não preciso de gente super capacitada, eu preciso de gente humilde, que acredite que eu posso usar, trabalhar, transformar, capacitar pessoas que se entregam a mim. Esther foi uma mulher que poderia ser alguém insignificante para as pessoas daquela época. O que era uma mulher? Primeiro, numa época machista, irmãos, onde só os homens tinham status e valor, ainda mais uma jovem, órfã, não tinha nem pai, não tinha nem mãe. Olha só a história dessa mulher: não tinha pai, não tinha mãe, era mulher num reino onde só os homens eram valorizados, ela tinha tudo para ser ninguém, mas Deus falou: você vai ser alguém. Eu quero dizer para você, querido, aquele Deus que faz de pessoas, que todos olham e dizem: você não é ninguém, Ele faz dessa pessoa alguém. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele quer visitar você, Ele quer mostrar para você que você tem valor. Tem um cântico muito antigo, né, Gabriel? Que é um cântico de comunhão que a gente cantava lá atrás, que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Agora vem a parte boa: eu venho falar do valor que você tem. Sim, eu venho falar do valor que você tem. Porque às vezes, irmãos, a vida de fora, né? A vida que a gente vive aí fora, infectada, corrompida pelo pecado, ela bate na gente. A gente sofre, a gente apanha, e às vezes a gente até se deixa sujar pelos erros dos outros. Mas quando a gente se humilha e diz: Senhor, eu estou aqui, o Senhor estende a mão e nos põe em pé, Ele nos levanta, Ele faz a gente caminhar de novo. Se não tem força nas nossas pernas, Ele põe.
Irmãos, se não tem ânimo no nosso coração, Ele coloca ânimo. Se não tem vigor, Ele nos enche de vigor, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Você não precisa ter forças, você só precisa entender que Deus tem força para te dar. Pastor, eu estou desanimada, eu estou desanimado. Você não precisa ter ânimo, você só precisa acreditar que existe um Deus que pode te encher de ânimo aqui nessa noite. O que o Senhor Jesus diz? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: está cansado, filho? Está cansada, filha? Vem. Mas eu quero explicar, não precisa explicar nada, só vem. O nosso problema é que a gente quer explicar as coisas para Deus, a gente quer justificar, e Deus falou: não precisa justificar, você não precisa explicar, você só precisa vir. Vem e eu vou te encher, vem e eu vou te renovar, vem e eu vou fazer a obra na tua vida. O nosso problema muitas vezes é que o simples a gente não quer fazer, a gente quer fazer alguma coisa complexa. Irmãos, Deus é simples, nós é que somos complicados. Deus é simples, simples, simples. Com Ele, irmãos, é fácil a gente ajustar as coisas. O problema é que a gente complica as coisas. Existe um processo. Antes da tua vitória tem um processo pelo qual Deus está passando você. Às vezes é um processo de correção. Você errou, Deus está te corrigindo para você acertar e se levantar de novo. Irmãos, tudo na nossa vida tem um processo. Eu me lembro, irmãos, que a gente volta lá atrás, Abraão e Isaac, parece que eles tinham essas duas tendências, de mentir quando sentia medo, principalmente quando estava chegando perto de um reino e a mulher era bonita. Vou ter que mentir, porque senão vão me matar por causa da minha mulher. Aí eles mentiam. Aí o que acontecia? Tudo que eles pensavam que poderia acontecer, acabava acontecendo. Só que não se consumava, vamos dizer assim, aquilo que poderia ser, vamos dizer assim, o desfecho final do erro, que era o faraó, alguém de autoridade, tomar posse da mulher, tanto de Abraão como de Isaac, porque Deus não deixava. Só que Deus usava aquela situação para corrigir o coração dos seus servos. Só que depois que eles aceitavam a correção, é interessante isso, irmãos, Deus é tremendo, né? Eles aceitavam a correção, tudo que eles botavam a mão, prosperava. Eles plantavam uma arvorezinha, nascia 20. Eles cavavam um poço, jorrava água. Irmãos, por quê? Porque antes da bênção, existem os processos que nós precisamos passar. Ninguém pode ser corrigido, mas às vezes é um processo que eu preciso passar para que Deus possa me abençoar. Amém? Deus, Ele quer nos abençoar, né? Ele quer nos abençoar, mas nós temos que ter coragem de passar pelo processo. Fala para o seu irmão aí, passa pelo processo, irmão. Esse processo, tomara que não seja um processo jurídico, né, irmãos? Né? Que alguém colocou para você, mas um processo de passar, né? Uma situação que você vai passar, mas não esse tipo de processo. Segundo, irmãos, quando Deus tem algo conosco, um propósito de bênção conosco, nós temos que entender que tudo tem um tempo certo. Fala para o seu irmão aí, tudo tem um tempo certo. Nada vai acontecer antes e nada vai acontecer depois. Eu fico assim intrigado. Capítulo 2, versículo 15 diz assim: chegando pois a vez de Esther. Chegou a vez dela. Teve um momento em que ela teve que ficar vendo chegar a vez de outras pessoas. Eu não sei quantas outras virgens chegaram antes dela, e ela ficou vendo, chegou a vez da fulana, opa, chegou a vez da ciclana, chegou a vez da outra lá, mas chegou a vez de Esther. Eu quero dizer para você, querido, vai chegar a sua vez. Assim como existe um momento de bênção, de vitória, de reconhecimento, de honra para a vida dos outros, também existe para você.
Chegou a vez de Esther. Eu quero profetizar e declarar que a sua vez chegará, e pode ser hoje. Chegar ali diante do rei naquele momento era um momento de ser honrado ou de ser honrada, né? Era um momento de ser reconhecido ou reconhecida, valorizada. Era um momento de viver o plano de bênção estabelecido para aquele momento. E quando chegou a vez de Esther foi tremendo, porque o que Deus tinha era com ela. E quando chegou a vez dela, tudo aquilo que Deus tinha para a vida dela foi liberado sobre a vida dela: honra, reconhecimento, bênçãos materiais, coroação, autoridade. Tudo isso Deus tinha para Esther. E eu quero dizer que em Cristo Deus tem coroa para você. Em Cristo Deus tem honra para você. Em Cristo Deus tem reconhecimento para você. Em Cristo Deus tem respeito para você. As pessoas vão te respeitar, mas você precisa se apresentar como alguém que está em Cristo. Amém, irmãos? Porque o que faz a gente ser diferente é a presença de Cristo em nós. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é rei, profeta e sacerdote. Os títulos de nobreza que eram dados no Velho Testamento, aqueles que Deus usava, todos eles estão sobre a tua vida hoje. O Espírito Santo que era dado por medida ao profeta, ao rei, ao sacerdote, ele foi dado inteiramente a você sem medida. O Espírito Santo está sobre você. Existe uma unção de autoridade sobre a tua vida. Rei, profeta, sacerdote. Deus pode te usar dessas três maneiras. Deus pode fazer de você um profeta nos dias de hoje. Deus pode fazer de você um sacerdote que vai interceder, que vai ser um intercessor junto a Deus, pela sua família, pela igreja do Senhor, pelas almas perdidas, porque a função do sacerdote era essa, era se colocar na brecha, é ser um intercessor das pessoas que Deus queria abençoar através da sua vida. Deus está precisando de sacerdote dentro dessa igreja, amém, irmãos? Pessoas que orem, pessoas que se coloquem na brecha. E eu quero dizer para você, esta unção está contigo. Tem muitas mães que são sacerdotisas, que oram pelos seus maridos, que oram pelos seus filhos, e Deus recebe essas orações. Você também pode ser um profeta, alguém que Deus usa na palavra para alertar quem está andando errado. Porque a função do profeta, na maioria das vezes, era essa, irmãos: era confrontar o erro dos reis, era confrontar o erro dos servos de Deus. Ó, o que você está fazendo está errado, Deus não aprova. Vamos consertar, vamos alinhar as coisas. Deus pode te usar como rei nesse tempo, amém? Como rainha, colocando recursos nas suas mãos. Quem são os reis que Deus quer usar hoje? São as pessoas que Deus tem dado dinheiro. Talvez a gente fale assim: se eu fosse perguntar, qual dos três ministérios você quer, irmão? Rei, profeta, sacerdote. Agora que eu falei que rei tem dinheiro, pastor, tem uma brechinha para rei aí, né? Para rainha. Irmãos, Deus só vai dar dinheiro para quem sabe o que fazer com o dinheiro. Amém? Deus não vai dar dinheiro para quem vai se perder, para quem vai dar as costas para o Senhor. Não vai. Se Deus vê que você tem um coração arrogante, que você tem um coração ganancioso, que você tem um coração egoísta, você vai malhar, Deus vai te dar dinheiro na medida. Porque se Ele te der mais, você se perde. Agora, se você é humilde, generoso, generosa, Deus falou: opa, com esse aqui eu posso liberar mais, porque mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas serão atendidas. E é maravilhoso, irmãos, quando você encontra um crente que tem um coração assim. Eu conheço irmãos de outras igrejas batistas maiores aí, dessas grandes. Irmãos, como tem, a gente pensa às vezes que o rico é orgulhoso porque é rico. Engano seu. Tem muito rico que é muito mais humilde que muito pobre, que não tem onde cair morto. Porque humildade e orgulho não se define pela quantidade de dinheiro, se define
pela quantidade da presença de Cristo que está no coração daquela pessoa. Quanto mais Cristo está em você, mais humilde você é. Por isso Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, nós precisamos entender que na nossa vida tudo tem um tempo certo. Assim como chegou a vez para o irmão, como chegou a vez para a irmã, chega a tua vez. Existe a sua vez de ser abençoado. Vai chegar a sua vez de Deus visitar a sua casa. Vai chegar a sua vez de Deus entrar com restauração na sua vida. Vai chegar a sua vez de Deus entrar com cura sobre as suas enfermidades. Vai chegar a sua vez em que Deus vai te levantar do pó e vai te colocar em pé. Existe um momento em que chega a nossa vez. A mulher do fluxo de sangue, irmãos, é interessante a história dessa mulher, porque ela viu Jesus no meio da multidão, e ela vai no meio da multidão ali, toca na orla do manto de Jesus, e ela imediatamente ela é curada. E aí Jesus diz: alguém me tocou. Os discípulos falam: mas Senhor, redundância, né? O Senhor está falando, está todo mundo tocando o Senhor. Falou: não, alguém me tocou diferente. Ou seja, aquela mulher fez de forma diferente o que todo mundo estava fazendo. Vou repetir: ela fez de modo diferente o que todo mundo estava fazendo. Quem quer ser abençoado aqui nessa noite? Faça de modo diferente o que está todo mundo fazendo. Faça com mais fé. Faça com mais entrega. Faça com mais confiança e crença no milagre. Faça de modo diferente do que está todo mundo fazendo. Está todo mundo orando, mas talvez, se você orar com mais fé, com mais entrega, com mais confiança no milagre, talvez você vai fazer como aquela mulher fez. Ore com mais desejo de receber a vitória. Deus valoriza, irmãos, o que nós queremos. Tem gente que quer a bênção assim: ah, Senhor, se o Senhor quiser, né? Tudo bem, é a maneira da pessoa. Mas tem gente que está assim: Senhor, pelo amor de Deus, Pai, se o Senhor não me der, se o Senhor não fizer, eu não sei o que fazer. É diferente, irmãos. É diferente. Rasga o teu coração. Deixa de ser um religioso que vem bater ponto na igreja, que senta no seu lugarzinho todo culto, sexta-feira, domingo, chega ali, bate o cartão, ouve mais ou menos a palavra e vai embora. Rasga o teu coração. Mostra a Deus a que você veio. Mostra para o Senhor o quanto de fé e de desejo você tem por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu acredito, irmãos, que Deus, Ele valoriza a busca apaixonada por Ele e a fé que nós demonstramos quando nós nos achegamos a Ele. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas Deus decretou, Ele não muda. Irmãos, quantos lembram de Ezequias? Rei Ezequias. O profeta Isaías foi lá, a mando do Senhor disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O recado era esse, ó: prepara o caixão, porque Deus já determinou que você vai morrer. O que o rei Ezequias fez? Colocou o rosto na parede, chorou e clamou e falou: Senhor, os mortos não te louvarão, eu quero louvar ao Senhor, me dê vida. O profeta Isaías estava sendo lá no portão. O Senhor falou: Isaías, volta lá. Mas por que, Senhor? Não, volta lá. O rei Ezequias chorou, eu vi as suas lágrimas e eu ouvi o seu clamor. Irmãos, um clamor, lágrimas, tem valor para Deus. Deus sabe dar valor a uma lágrima. Deus sabe dar valor a um clamor. Sabe por que muitos dentro da igreja não estão sendo abençoados? Porque não choram mais na presença de Deus.
Por que muitos não estão mais sendo abençoados dentro da igreja? Porque o coração está um gelo, o coração está uma pedra. Você pega um cubinho de gelo, o coração da pessoa põe do lado igualzinho, né? Mas aquele que o coração ainda está ardendo pelo Senhor, o Senhor vê, o Senhor contempla, o Senhor colhe a lágrima, né? Quero dizer para você, não deixe o mundo te endurecer, não deixe o mundo fazer de você uma pessoa que está na igreja por estar. Busque o Senhor. Se Deus tem um plano de bênção com você, entenda que existe um processo. Se Deus tem um plano de bênção com você, como eu creio que tem, existe, entenda que para tudo existe um tempo certo. Vai chegar a sua vez. O que você não pode fazer é desistir do processo. Esther poderia ter olhado ali, visto muitas moças e falar: é muita gente, eu vou desistir. Quantos aqui já pensaram em desistir no meio de um processo, de uma caminhada? Quantos aqui já pensaram em desistir? Só eu não. Não desista, está perto, a sua vez está chegando, a sua vez está chegando. Não desista, porque vai chegar a sua vez, amém? Vai chegar a sua vez, não desista. Terceiro, irmãos, quando Deus tem um plano conosco, um plano de bênção, um plano de vitória, Ele vai colocar pessoas na nossa vida para nos ajudar, amém? Deus, Ele trabalha através de gente. Deus usa gente para abençoar gente. E Deus, Ele gosta tanto de gente que Ele se fez gente. Deus gosta tanto de ser humano que Ele se tornou um ser humano. Deus queria abençoar, irmãos, através de Mordecai a vida de Esther. Deus colocou um Mordecai na vida dela, alguém que deu a ela colo no momento em que ela se sentiu desamparada, órfã de pai e mãe. Alguém deu colo para ela, alguém ouviu ela, alguém cuidou dela nas suas necessidades, na sua fraqueza, no seu momento de angústia. Irmãos, eu participei de uma reunião ontem com a liderança da Cibanes. Essa reunião acabou quase meia-noite. E a missionária Márcia Domenda, quantos lembram da Márcia aqui? Chegou a vez dela falar, porque ela, hoje, a nível Brasil, ela conduz o trabalho de capelania escolar. Hoje, a nível Brasil, uma pessoa que é aqui do Mato Grosso do Sul está coordenando. E ela tem uma paixão por esse trabalho, irmãos, que empolga a gente. E ela falou de um trabalho lá em Marabá, numa escola, em que ela falou assim: antes as igrejas estavam orando para que o evangelho pudesse entrar nas escolas, porque os irmãos sabem que a escola, ela tem, existem regras. Você não pode chegar lá e divulgar uma religião, você não pode ter uma linguagem religiosa, você não, a questão da laicidade, né? Do Estado laico, né? Você tem que, então é complicado você querer falar do Evangelho por causa dessas questões. Só que ela falou assim, que antes a igreja estava orando para entrar na escola, agora as escolas estão orando para que as igrejas vão lá, porque é muito pesado o ambiente escolar. E diz que lá em Marabá, irmãos, tinha 20 alunos lá, que era terrível, adolescentes nessa faixa de, sei lá, de 14 até 17 anos, uma faixa bem marginal, crime e tal, tudo que você imaginar, droga. Aí uma igreja batista fez um projeto de cuidar dos piores alunos da escola. Arruma os seus 20 piores alunos aí. Aí a escola aceitou o desafio, mandou os 20 mais barra pesada. Irmãos, 5 se converteram, né? Infelizmente, né, a gente gostaria que fosse 20, né? Mas 5 se converteram. E diz que como é que a igreja trabalhou, né? Colocou os jovens
com chocolate na mão, trombeta, fizeram uma passarela com tapete vermelho, e a hora que eles chegavam lá, eles abraçavam, o pessoal do louvor cantando, música de acolhimento e tal, e enfim, fazer aquela celebração só para já impactar com essa recepção. E aí diz que um desses jovens, ele chegou lá, ele recebeu chocolate, doce, e falou: eu não quero nada disso, eu sei que vocês fizeram um trabalho enorme para me dar chocolate, bala, tudo, mas eu não quero nada disso. Eu só quero saber se aqui tem alguém que pode me ouvir. Eu preciso de uma pessoa que me ouça, que tenha tempo para ouvir o que eu tenho a dizer. Aquele aluno só queria alguém com que ele pudesse desabafar, falar das suas dores, falar dos seus problemas, falar das suas dificuldades. E ele encontrou, e a igreja começou a perceber que é necessário a gente entender a necessidade do outro para poder tratar dessa necessidade. Não chegar com algo pronto, mas tentar entender qual é a necessidade para depois trabalhar aquela necessidade. E isso está surtindo um efeito enorme. Aí a escola foi impactada com esse trabalho. Os 15 que não se converteram melhoraram. Não se converteram, mas melhoraram. Aí a escola falou assim: é o seguinte, nós gostamos desse trabalho de vocês, nós queremos passar para vocês 360 alunos. E a igreja topou o desafio de trabalhar com 360 alunos. Ou seja, isso é visão de reino. Cuidar de quem precisa ser cuidado. Esther encontrou alguém que investiu nela, que viu nela alguém de valor. Esses 360 alunos estão se vendo como pessoas valiosas. Aí ontem um rapaz estava lá também dando testemunho, ele disse assim que ele, fazendo esse trabalho com criança, ele disse assim que tinha um menininho de 6, 7 anos, que ele chegava lá e dizia assim: quando eu crescer eu quero ser marginal. Chegava e falava assim, na garuda. Aí eles começaram a trabalhar. Aí disse que a última vez que ele chegou lá, ele falou assim: quando eu crescer eu quero ser um homem de Deus. Já está se preparando para batizar. Ou seja, o coração já foi mudado. Quando Deus tem planos na tua vida, Ele coloca pessoas que vão te ajudar. Você está aqui para ajudar alguém. Amém, irmãos? Como você também está aqui para ser ajudado por alguém. Então não fuja das pessoas que Deus está colocando na sua vida. Não se isole. Porque muitas vezes você está dizendo: Deus me ajuda. Deus fala: mas eu estou colocando gente, você está fugindo. Eu estou levantando pessoas para te ajudar, mas você está... Abra os olhos, irmãos. Deus trabalha através de pessoas. Deus trabalha através de gente. Então nesse momento eu quero que você fique em pé. Eu disse, pregação é no início agora. Feche seus olhos. Deus de glória, em nome de Jesus, nós te somos gratos, Senhor, por estarmos na tua casa. Nós te somos gratos, Senhor, pelas maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Obrigado pela certeza da vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário uma única vez, Senhor, uma única vez, para o perdão dos nossos pecados. E aqueles que se colocaram debaixo desse sangue, Senhor, estão vivendo a libertação que vem da graça, a cura que vem da graça, o milagre que vem da graça do Senhor. Aleluia. Oh Deus, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença neste lugar, Jesus. Nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus. Nós estamos aqui para declarar que nós somos dependentes do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui para declarar que as obras do diabo não vão prevalecer na nossa vida, não vão prevalecer na nossa casa, em nome de Jesus. Toda ação das trevas, toda
destruídas, estão quebradas, em nome de Jesus, aleluia. Nós dizemos a Ti, diabo, tire as suas mãos nojentas da nossa família, da nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, ó Deus, nós ordenamos no Teu nome, Senhor, ó Deus, sobre toda a hoste da maldade que se levanta na vida dessas pessoas que estão aqui hoje, que todas elas saiam em nome de Jesus, saiam da casa, saiam da vida, saiam do relacionamento conjugal, saiam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Nós declaramos a vitória, nós declaramos a bênção do Senhor. Andaia sol de raçuia, alamandere vassuri cantaramanaia. Deus de glória, em nome de Jesus, derrama poder, derrama unção, Senhor, sobre esta igreja, derrama poder, derrama unção sobre os feridos, sobre os machucados, derrama unção, Senhor, em nome de Jesus. Vai derramando o óleo, o bálsamo, ó Deus, a mirra, ó Deus, sobre os doentes, ó Deus, sara, ó Deus, o Teu povo nessa noite, sara os corações feridos, em nome de Jesus, aleluia. Manifesta a Tua glória, em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua presença no nosso meio. Tira agora toda a frieza espiritual, tira agora toda a incredulidade, tira agora todo o religiosismo, ó Deus, que impede o Teu povo de ver a Tua glória. Alama, Sui, Andaramanaias. Deus de glória, nós queremos ver a Tua glória, nós queremos ver a Tua face, nós queremos ver o Teu mover, aleluia, neste lugar. Ó Deus, toca estas vidas que se encontram aqui nesta noite e que precisam da Tua bênção, Senhor, aleluia. Nós oramos, nós declaramos a Tua vitória, ó Deus, sobre o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos louvar ao Senhor e declarar que a nossa confiança está nele. Ele é a rocha, Ele é, irmãos, o alicerce firme que sustenta as nossas vidas todos os dias nesse mundo.